Oi gente, eu sou o Neto, esse aqui é o canal 1000 Páginas, e eu nunca imaginei que eu precisasse tanto de uma fantasia que na verdade é um romance policial. Bom, então antes de começar aqueles recadinhos de sempre aqui do canal, não esquece de deixar seu like, seu comentário, se inscrever aqui no 1000 Páginas. E lembrando também que no box de descrição vocês encontram o nosso cupom de desconto para a loja do Capitão Onigiri, onde vocês conseguem comprar seus mangás, quadrinhos, qualquer coisa que você esteja precisando para completar a sua coleção, além de diversos acessórios como marca-página, adesivo e essas cases que é maravilhoso, eu não saio mais sem elas para você guardar seus livros e carregar para onde você quiser, porque é prático, fica protegido e é linda. Bom, então hoje a gente vai falar sobre O Último Sorriso na Cidade Partida, do Luke Arnold, que é esse livro que eu ganhei de presente no Amigo Secreto Junino, e eu li ele logo que eu ganhei, assim, logo na sequência. Ele é publicado aqui no Brasil pela editora Trama, que é uma editora recente até no mercado. Ela surgiu para trazer esses títulos, né? Ela tem diversos, como se fossem mini selos, em que ela traz fantasia, ela traz romance policial, e esse livro, surpreendentemente, ele se enquadra em 2 selos da Trama ao mesmo tempo, porque ele é um romance policial noir, né? Então a gente tem aquela trama bem tradicional de detetive, uma coisa quase um anos 50, assim, em que o detetive ele faz tudo que é necessário para desvendar um caso, mas é ambientado total e completamente num mundo de fantasia em que a magia já morreu. A história é ambientada num momento desse universo em que a fonte mágica, aquilo que mantinha todo mundo vivo, com poderes, os magos podendo fazer maravilhas, criaturas aladas podendo voar e tudo mais, ela secou, né? Ela se extinguiu por culpa de quem? Por culpa da humanidade, obviamente, porque não existe um único universo onde a humanidade não estrague tudo que ela toca. E nesse livro a gente vai acompanhar o Fenton Phillips, que é o nosso detetive. Ele é um humano, mas ele meio que odeia a humanidade, odeia outros humanos, acha que toda a fonte dos problemas de Sunder City, que é onde a história é passada, vem por causa dos humanos, muito porque ele participou ativamente das guerras que levaram ao fim da magia. Então ele é uma pessoa bastante amargurada, ele é irônico, ele é o tradicional detetive beberrão, que também é um clássico assim dos romances noir, né? Ele bebe bastante e tudo mais. E ele, no decorrer da história, ele está investigando o desaparecimento de um dos últimos vampiros de Sunder City. Ele começa a suspeitar que esse desaparecimento não pode não ter sido apenas eu vou tirar um passeio, eu vou em busca de alguma coisa. Porque todos os vampiros, eles estão morrendo por causa com o fim da magia nesse universo. Todas as criaturas mágicas, elas levaram como se fosse uma penalidade. Então os vampiros não conseguem mais sugar sangue. Isso vai fazendo com que eles definhem até virarem apenas cinzas. Os magos, que curiosamente eu gosto muito de como foi retratado aqui, eles têm apenas 4 dedos, né? Eles tiram os seus polegares, um grupo de mágicos específico, ele tirava os seus polegares porque ele considerava polegares um sinal de que você não conseguia fazer as coisas por magia. Era como se fosse eles falando, não, a gente não precisa da evolução natural dessa forma humanoide, a gente tem a magia, então eles só têm 4 dedos, assim, eles tiravam os polegares. É algo bem que eu imagino magos fazendo, assim. Então ele começa, o Fenton, ele começa a suspeitar de que isso foi um desaparecimento causado por alguma coisa, assim, tem vários grupos que estão começando a caçar as criaturas mágicas enfraquecidas, a humanidade começa a se impor como, nós somos então a verdadeira detentora aqui dessa cidade, desse mundo. E o Fenton, como ele conhece bem todos os gatilhos que levaram ao fim da magia, a gente tem essa história que ela ocorre em 2 tempos, né? Então ela tem o presente, onde a gente vai acompanhar, né, no presente, o detetive fazendo a investigação com todos os tropes que a gente já está acostumado, em bar, em viela, comprar briga com pessoas, investigar pessoas que levam a
outras pessoas, tem todos esses tropos bem tradicionais, assim. Mas a gente vai ter intercalado com isso os capítulos que contam, não chegam nem a ser longos capítulos, né, mas trechos que contam a história do Fenty, e aí então a gente vai conhecer como ele era. Ele tem a particularidade de que ele é um humano que cresceu numa cidade completamente murada, que fingia que não existia nada fora da cidade, onde só havia humanos para se proteger da magia, desse conhecimento mágico. Então era uma cidade de negacionistas. E aí, como ele saiu dessa cidade, foi para Sunder City, entrou em contato com as criaturas mágicas, entrou para uma organização mágica como um humano modelo assim a ser seguido, e como ele basicamente estragou tudo. E o autor, o Luke Arnold, ele foi muito perspicaz em saber o que são os elementos de um mistério no ar, né? Quais são os elementos clássicos, ele consegue beber dessa fonte, só que você, leitor, que nunca leu, eu não tinha lido ainda, né, um romance de investigação que se passasse num universo fantástico em que o assassinato nunca é tão simples, porque as criaturas, elas podem ter garras, elas podem ser antigos lobisomens, que aí estão meio deformados, elas podem ser sereias, elas podem ser ex-vampiros, como tem esse elemento de que ele não está lidando com a humanidade, ele não está lidando com elementos normais da humanidade, não é tão óbvio pra gente, assim. Apesar da história ela ter um fio condutor que você consegue começar a pegar algumas coisas, alguns caminhos para onde ele está seguindo, até uns 80% do livro, assim, não tem uma definição. O Fenty, ele tá verdadeiramente investigando, e aí nos últimos 20% ele encontra aquelas últimas peças do quebra-cabeça que fazem a figura inteira ser compreensível e ser solucionada, né? Então tem esse fator de que é uma trama que a gente já está acostumado, principalmente quem é leitor de romance policial, mas como ela está numa ambientação completamente nova, você é pego de surpresa, assim, pelos elementos dela, e o modo como a cidade de Sunder City é construída, com seus bairros específicos, com antigas construções mágicas que são importantes para a cidade, mas que hoje em dia não fazem mais sentido elas estarem de pé, então elas vão ser demolidas ou elas vão virar outras coisas, assim. Então tem essa questão de o livro, ele vai te envolvendo, ele vai fazendo com que você sinta mais essa história, sinta mais esse mistério. Os personagens são extremamente gostáveis. O Fenty mesmo, que é o detetive, que ele é uma pessoa que não confia na humanidade e ele sempre parte do pressuposto de que os humanos fizeram alguma coisa errada em qualquer situação que ele está envolvido e investigando. O fio condutor do pensamento dele é muito gostoso, porque, como é tudo narrado por ele, né, é muito gostoso, ele tem uma ironia, ele tem uma sagacidade, ele parece realmente uma pessoa quebrada pela vida que ele teve, assim, sabe? Como se ele tivesse grandes arrependimentos na vida dele. Então é muito gostável, assim, é o tipo de personagem que eu gosto de acompanhar, porque ele não é perfeito, ele não é um detetive bonzinho, ele é uma pessoa amarga, ressentida, irônica, sarcástica, ele é a figura, assim, de um anti-herói, assim, e é muito bem construído, assim, você consegue entender os pontos de dor e arrependimento do personagem. E não dá pra falar muito do final, assim, do que acontece, porque seria estragar uma história excelente. Eu acho que o maior ponto de destaque para ela também seria o choque geracional que é tratado aqui no livro, porque como já faz alguns anos que a magia se foi, a gente já começa a ter as primeiras gerações que não têm contato com a magia. Sejam essas gerações de criaturas fantásticas, né? Então, filhos de sereia, filhos de magos, toda essa população mágica que já nasce num universo em que não há nenhum pouco de magia, assim. Então tem esse choque geracional dos mais velhos olhando para o passado e falando: nossa, na nossa época era tudo muito diferente, era tudo muito bom, a gente tinha magia e poderes, e as crianças meio
o que eu tenho pra lidar é isso aqui, então elas não dão tanta importância pra esses assuntos mais velhos. Eu achei uma pincelada de realidade no mundo do livro que me cativou bastante. Então, O Último Sorriso, Na Cidade Partida, é escrito pelo Luke Arnold. Está sendo publicado aqui no Brasil pela editora Trama, foi lançado em 2021, tem 304 páginas. Você pode encontrá-lo entre R$ 49,90 até R$ 30 nos sites especializados. Acho que o único adendo que fica é que isso parece ser uma série de livros que o Luke está escrevendo, então é o primeiro de uma série. Ele se basta, se você acha que nunca mais voltar para esse universo, você já entendeu tudo que tem para entender de Thunder City, mas a escrita é tão prazerosa e os personagens são tão gostáveis que eu com certeza vou querer acompanhar. Espero que a editora Trama continue publicando todos, porque foi uma grata surpresa e eu nunca imaginei que romance policial e fantasia combinassem tanto e gerassem uma história tão diferente, ao mesmo tempo que ela é tão reconhecível para os fãs do gênero. Bom, então meio que é isso. Eu vou deixar aqui no box de descrição o link para você comprar o livro na Amazon. Você não vai pagar nada mais por isso e ainda dá uma ajuda aqui pro canal. Não esquece de deixar seu like, seu comentário e dar uma olhada nos vídeos recomendados que fica aqui do meu lado direito e se inscrever na bolinha do meu lado esquerdo para continuar me acompanhando aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo e tchau, tchau.